A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor e quero louvar a Deus pela sua presença, irmão internauta, que está conosco neste dia para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos pastores, o nosso pastor local, o pastor Washington, que nos dirige, que nos ensina, que nos dá sabedoria, que nos conduz nesta igreja, e ao nosso pastor Campassi, Antônio Campassi, que é o nosso presidente do campo, aqui na cidade de Santo André, a igreja do Ministério da Vila Alzira. Estamos aqui da igreja AD Alvorada, em Santo André, na Rua Dracena, número 202, onde nós congregamos e convidamos você para um dia estar conosco, adorando ao Senhor juntamente conosco. Louvado seja Deus pela sua presença e que o Senhor venha nos dirigir nesta noite para podermos ensinar e passar um pouco da palavra do Senhor. Estamos estudando a revista dominical Betel, e o tema deste trimestre é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. São temas preciosos, são tópicos diferenciados que nos ensinam muita coisa, que nos abençoa de uma forma, trazendo a nós uma sabedoria sobre o ministério de Jesus, aquele ministério que, quando ele passou por este mundo, ele nos trouxe conhecimento e ele fez mudança na vida daqueles que estiveram com ele e faz mudança até o dia de hoje. Por isso, nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. E o tema deste dia, nós estamos na lição de número 8, hoje, 24 de agosto, a lição de número 8, que nos traz assim: Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Esse é o terceiro trimestre da revista Betel Dominical de 2025. O texto áureo está escrito assim, está nos passando a mensagem. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Isso Jesus falando para aquela mulher que foi apresentado a ele naquele momento. A verdade aplicada vai nos dizer que perdoar uns aos outros como fomos perdoados por Deus em Cristo é uma das marcas do verdadeiro cristão. Então, nós temos que exercitar o perdão, e é algo que nós vamos comentar muito neste dia. O objetivo desta lição vai nos falar, saber que culpar e expor e condenar condena os próprios acusadores. Ressaltar que Jesus advoga a nosso favor e conhecer a gravidade de cometer o adultério. O texto referência está em João, capítulo de número 8, do versículo 4 ao versículo de número 11, nos diz assim: E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, e endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Isso respondeu Jesus aos acusadores da mulher. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nós estamos aqui diante de um tema bastante interessante, que nós vamos comentar um pouco nesta tarde.
sobre o adultério, mas muito mais sobre o perdão também, né? A introdução nos fala assim: hoje veremos um exemplo prático da verdade de que Deus enviou seu Filho ao mundo para a salvação, não para a condenação. A obra da redenção não diminui nem ignora a gravidade do pecado. A obra da redenção não diminui nem ignora a gravidade do pecado e a necessidade do castigo. Jesus Cristo, porém, levou sobre si a culpa dos nossos pecados, e assim não há condenação para os que vivem unidos com Ele. Então, nós vemos aqui que a primeira coisa que nós vamos entender é que, na introdução, Jesus é o nosso advogado. Ele advoga as nossas causas. Não é necessário que nós advogamos ou que nós acusamos. Nós não fomos chamados para isso, mas Jesus é o nosso advogado. O tópico de número 1, nós já estamos entrando aqui no primeiro tópico, o tópico de número 1, o adultério, um pecado com consequências e feridas profundas. O adultério é um pecado com consequências e feridas profundas. O autor das cartas aos Hebreus nos diz que o adultério é pecado. Portanto, quem adultera se opõe à vontade de Deus. No Antigo Testamento, se um homem dormisse com a esposa de outro homem, ambos deveriam morrer para expurgar o mal de Israel. Ainda hoje, quem comete o adultério peca diante dos homens e diante de Deus. Ou seja, o autor aos Hebreus ele já nos avisa e nos fala, o adultério é pecado. Não temos para onde correr, não temos do que comentar. Ou seja, não tem aquele jeitinho. O adultério é pecado e acabou. Tá? E no Antigo Testamento, segundo a lei, dizia que o homem e a mulher que fosse pego em adultério, esses deveriam morrer, para que aquele mal não se enraizasse, para que aquele mal fosse extinguido do meio de Israel. Então, ali, a condenação era certa. Pegos em adultério, o homem e a mulher deveriam morrer. Não teria outra forma de julgamento, né? O apedrejamento já estava na lei para a condenação daquelas pessoas. Tá? O tópico 1.1 vai nos dizer que nós devemos reconhecer o adultério. O tópico 1.2 vai nos dizer que o adultério afronta o Criador. E o tópico 1.3, o sexo foi criado por Deus. Nós temos aqui 3 tópicos ligados ao primeiro, que nos falam 3 coisas diferentes. E a primeira coisa que nós temos que entender, em resumo a esses 3 tópicos, não quero me aprofundar muito nesses tópicos, mas eu quero apenas resumi-los para comentar com vocês, que a primeira coisa que nós devemos entender aqui é que o sexo ele foi criado por Deus para proporcionar aos cônjuges estabilidade física e emocional. Ou seja, o sexo ele foi criado para que o homem e a mulher o praticassem, né? Para que houvesse uma estabilidade física entre o homem e a mulher, uma estabilidade emocional e uma estabilidade física entre eles. Então, o sexo, nós entendemos que ele foi criado por Deus para esse propósito, né? Instituído por Deus, e também foi instituído por Deus diante do casamento. O casamento nos assegura, nos garante que nós podemos praticar o sexo através do casamento somente, ou seja, através da união matrimonial entre o casal unicamente, né? Sendo uma só carne, como nos diz lá em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. Nos diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, nós entendemos aqui que a primeira coisa que nós vemos
é que o sexo foi criado por Deus para uma estabilidade física e emocional do homem e da mulher. E ela é assegurada para nós através do casamento, da união matrimonial, né? Porque foi escrito que o homem e a mulher se fariam uma só carne. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender aqui, né? A segunda coisa que nós temos que entender é que o sexo é pecado, sem sombras de dúvidas. E não há qualquer tipo, não há qualquer jeitinho, não há qualquer tipo de desculpa, né, que nós possamos falar que nos redime disso, nos permite isso. Não há. O sexo é pecado e acabou. O sexo não, o adultério é pecado e acabou. Não tem outro jeito, né? A lei nos manda, a lei Moisés nos diz que deveriam ser apedrejados. O adultério é algo muito, não é aceitável no meio de Israel. Então, aquelas pessoas deveriam ser apedrejadas. Então, nós entendemos aqui que a segunda coisa é que o adultério é pecado e não tem nada que nos abra uma porta para que nós façamos isso. É um ato ilegal, né, que ocorre quando um dos cônjuges atrai um relacionamento extraconjugal, fora do casamento, incompatível com as leis da família, e viola o objetivo de Deus constituído para o casamento, ficando sob o julgamento somente de Deus. Tá? Então, fica aqui uma informação importante para nós, que o adultério é pecado e não tenhamos dúvida disso, não tenho o que discutir. A terceira coisa que nós devemos entender aqui é que o adultério afronta o Criador. O adultério, ele afronta a Deus, pois nosso corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser preservado para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Então, quando nós praticamos o adultério, adquirimos um relacionamento extraconjugal, nós estamos afrontando ao Criador, porque o templo do Senhor, este corpo, ele é o templo de Deus. Ele foi criado para que o Espírito Santo pudesse pousar nele. Então, por isso, nós não podemos praticar o adultério, né? O apóstolo Paulo é claro e nos alerta em 1 Coríntios 6,10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras e nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. Adulterar, portanto, é uma afronta grave a Deus, sendo um ato condenado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você pensa que Jesus perdoou aquela mulher? Não, ele perdoou, mas ele deixou lá a regra. Ele obedeceu à lei de Moisés. O que ele disse para aqueles homens? Olha, se vocês não tiverem pecado, vocês podem atirar a pedra, porque ela pecou, porque ela adulterou, ela está fora da lei. Jesus não foi lá e defendeu ela de uma forma direta, assim, não, deixa ela aí, ela vai, vamos perdoar ela. Não, Jesus, ele falou para aqueles homens, olha, apedreje ela, mas se você não tiver pecado, se você estiver limpo, se você estiver sem nenhuma acusação sobre as suas costas, você vai lá e atira a primeira pedra. Né? De uma forma assim, diferente, Jesus defendeu aquela mulher, mas mandou executar a lei. Então, nós entendemos que no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, o adultério é um pecado não aceitável, de forma alguma. Ele não afrouxou a lei, ele não permitiu aquela situação, mas ele também não condenou aquela mulher, ele passou para aqueles homens, né? Então, e depois ele disse para aquela mulher, olha, vá e não peques mais, vá e não faça mais isso, para que você não venha a ser acusada novamente. Então, nós entendemos aqui que o primeiro tópico é que o pecado, que o sexo foi criado por Deus para proporcionar
estabilidade física e emocional ao cônjuge, né? Nós aprendemos que o adultério é um pecado e nós aprendemos que o adultério é uma afronta direta ao Criador. Então, nós entendemos isso. O que é o pecado? O que é o adultério? O que isso nos traz? Isso nos traz grande prejuízo para a nossa vida espiritual e principalmente para nossas vidas conjugal. Destrói a família, cria uma situação não aceitável entre o cônjuge e todas essas coisas, e destrói principalmente a sua relação com Deus. Então, adultério é algo terrível. Então, nós entendemos aqui que nós não devemos praticar o adultério. Agora, no tópico 2, perdoador ou acusador? Tópico 2, perdoador ou acusador? De que lado você está? O Filho de Deus foi questionado por escribas e fariseus sobre o destino de uma mulher flagrada em adultério. Infelizmente, Satanás continua usando este mesmo artifício hoje, até dentro das igrejas, ocasionando divisão devido às suas acusações, né? Então, levaram aquela mulher ali, os escribas e os fariseus pegaram aquela mulher e levaram diante de Jesus para ser julgada, né? Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje, né? Muitas vezes se levanta uma situação e há aquele momento de acusação, há aquele acusamento, aquele momento de perdoar ou não, há aquele momento de julgar. Então, ele usa isso hoje, o inimigo, o Satanás, usa essa situação hoje para dividir a igreja, para dividir os irmãos, para criar um clima pesado. E nós temos que estar muito atentos a essas coisas que acontecem. 2.1. A malícia dos acusadores. Na verdade, os escribas e os fariseus buscavam naquele momento, o que eles buscavam naquele momento não era algo para que pudesse, não era algo para condenar aquela mulher, mas algo para que pudesse condenar a Jesus de alguma forma. Eles estavam buscando uma ocasião. Ou seja, quando eles levaram aquela mulher diante de Jesus, o que eles queriam ali? O foco não era apedrejar a mulher, o foco não era julgar a mulher, o foco era condenar a Jesus. Levando aquela mulher diante de Jesus, eles esperavam uma falha de Jesus, um erro dele. Eles esperavam uma palavra errada dele para que pudesse condenar a Jesus. Por que isso? Porque se Jesus falasse que não condenasse aquela mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Ele estaria indo contra o Velho Testamento, né? E ali a lei manda que devia ser apedrejada. Mas se ele falasse que apedrejassem aquela mulher, que pudessem matá-la, ele estaria indo contra a lei dos romanos, que deveria ter um julgamento através de Roma para aquela pessoa. Então, eles esperavam ali uma situação, um momento, uma falha na fala de Jesus. Aqui nos diz que qualquer parecer de Jesus quanto a isso faria ele ir contra a lei de Moisés ou contra a lei romana, que era o objetivo daquela pergunta dos fariseus. Então, aqui nós vemos que a malícia daqueles acusadores, daqueles fariseus e escribas, era maldosa, né? Ele tinha, obviamente, existia a maldade naquela pergunta, existia uma razão naquela pergunta, e a razão não era condenar aquela mulher, mas sim procurar uma falha, encontrar uma falha em Jesus, nas suas palavras, com aquilo que Jesus falasse de uma forma ou de outra, Jesus estaria indo contra a lei ou contra Roma, e isso levaria Jesus ao julgamento, né? E no tópico 2.2, Jesus ignora os acusadores. Nós vemos aqui uma situação bastante interessante, né? Aqui no texto de Jesus sabia que se tomasse alguma posição, isso poderia prejudicar seu ministério terreno. Então, o que Jesus faz ali? Ele arma uma situação, ele faz
ele dá uma resposta como e repassa aquela decisão aos fariseus e escriba. Ele saiu daquela situação jogando aquela decisão para cima daqueles homens, mas de uma forma que também ajudasse a mulher. Então, aqui nós vemos que Jesus coloca uma posição de neutralidade. Ele devolve a causa para aqueles homens julgarem, né? Onde cada um, aí logo ali nós vemos que cada um foi embora, cada um saiu, foi disperso, porque nenhum daqueles acusadores estava na condição que Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Isso nos cabe a nós também. Essa posição de juiz ou de acusador é um papel cuidado com o papel que você está fazendo neste ponto. Sejamos neutros quando há vergonha de nossos irmãos e deixamos Deus julgar, que é o justo juiz. Ou seja, nós temos que tomar a mesma posição de Jesus, nós temos que fazer uma neutralidade. Olha, eu não vou defender o A, eu não vou defender o B, né? Deixamos para Jesus, para Deus julgar isso daí. Porque nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus, e ele vai advogar em favor daquela causa. Ele vai advogar em favor daquela situação. Não cabe a nós sermos acusadores. Não cabe a nós sermos o juiz da situação. O nosso papel aqui é perdoar, somente perdoar, e deixar que Jesus haja na vida daquele que está em pecado, né? E o tópico 2.3, o advogado fiel. Toda causa e julgamento deve ser entregue nas mãos de Jesus. Ele é o advogado fiel e nós defendemos e nos defende de toda acusação que Satanás levanta contra os servos de Deus, ocasionados por uma fraqueza carnal, emocional, espiritual, física, mas claro que deve ter um arrependimento sincero do pecador. Não cabe a nós sermos o juiz, não cabe a nós sermos os acusadores. Toda causa tem que ser entregue diante de Deus. E ali Jesus vai advogar por estas vidas, né? Nós temos que pôr a nossa posição de neutralidade e deixar o juiz e o advogado resolverem essa situação. Nós não podemos nos levantar diante de uma causa dessa e causar uma divisão. É lógico que deve ter sempre um arrependimento sincero na vida do pecador, na vida do adúltero, na vida daquela pessoa que causou, que fez algo de errado, né? Isso, o advogado e o juiz vão decidir. O que nós temos que fazer é orar e perdoar essas pessoas. Não cabe a nós sermos advogados, não cabe a nós sermos os acusadores, não cabe a nós sermos os juízes, né? Nós não podemos levantar palavras de malícia e de acusação dentro da igreja de uma forma assim. Deixamos que Deus e Jesus julgue aquela causa. O nosso papel aqui é perdoar, é entender que são vidas que estão diante do Senhor e cabe ao Senhor resolver esta causa. O crente que se arrepende de seu pecado tem um advogado junto a Deus. 1 João 1,9. João apresenta Jesus Cristo como nosso advogado, em 1 João 2,1. O Filho de Deus exerceu esse ofício ao livrar a mulher adúltera da morte por apedrejamento. João 8,5. Somos justificados pela fé em Cristo e livres da condenação. Desfrutamos da paz com Deus como resultado da reconciliação operada por meio de Jesus. Romanos 5,3, Romanos 8, versículo de número 33, e 2 Coríntios 5, versículo de número 18. Então, não nos cabe aqui essas coisas. Nós temos que perdoar. Esse é o nosso papel, em estar ajudando a que essas pessoas venham se reconciliar e venham ser
ter um arrependimento sincero daquele mal que ela cometeu. E no tópico 3, Jesus nos ensina a perdoar. Esse é o nosso papel, perdoar. Aqui Jesus, ele nos ensina a perdoar no tópico de número 3. Na passagem da mulher adúltera, Jesus não somente salvou a vida dela, mas também ensinou aos seus discípulos sobre o perdão. Além disso, ele orientou a mulher a não mais pecar, em João 8, versículo número 11. Isso nos mostra a relevância do perdão no processo do discipulado. Mateus, capítulo 6, versículo de número 14 e versículo de número 15. Depois vocês leiam em casa, para que a aula não fique muito longa, eu não vou estar lendo esses versículos aqui que eu estou citando. No tópico 3.1, perdão, uma expressão de amor. A atitude de Jesus nos mostra, né, irmãos, que quão importante é a demonstração do amor ao próximo. Quão importante é a demonstração do amor àquele que está ao nosso lado, né, por meio do perdão. Toda vez que você exerce o perdão, você está demonstrando o amor ao próximo, aquele que está ao nosso lado, aquele que está passando por aquela situação. Imagina você, o pavor daquela mulher, naquele momento que aqueles homens pegaram ela e levaram ali para ser apedrejada. Imagina você, um irmão da sua igreja, passando por essa situação, e você está ali acusando, e está ali julgando, e está ali advogando pela vida dele. Nós não devemos isso. O nosso papel é perdoar, é demonstrar o amor a essas pessoas. O perdão vale mais que uma condenação. Envolve disciplina, envolve domínio próprio, a absolvição daquela pessoa, e não é um ato de fraqueza das nossas vidas. Nós somos fracos porque nós não julgamos, nós não condenamos. Não, não tem nada a ver com isso. Nós temos que exercer o perdão, nós temos que exercer o amor a essas pessoas, para que elas venham a se arrepender dos seus pecados, né? Quanto mais bate, mais a pessoa erra, mais a pessoa é ferida. E depois é difícil recuperar essa alma. É difícil levantar essa alma quando ela está ferida e quando ela está passando por uma situação de negação diante da igreja, né? Então, o perdão é uma expressão de amor e deve ser exercitada por todos os cristãos, por todos aqueles que estão nos caminhos do Senhor. O tópico 3.2, perdoados e perdoando. Na passagem descrita no Evangelho de João, Jesus exemplifica a prática do perdão. Ali Jesus estava rodeado de escribas fariseus, sem nenhuma compaixão por aquela mulher. O mestre, porém, mostra a medida com que devemos perdoar, segundo a medida da misericórdia do Pai. Então, Jesus aqui ele nos ensina nessa passagem, no 3.2, perdoados e perdoando, ele nos ensina a medida que devemos perdoar. E de qual lado você está? Do Pai, com amor e misericórdia, ou dos escribas, sem compaixão, sem amor? De que lado você está? De que lado você ficaria numa situação dessa? Jesus exemplificou o papel do perdão social, nos mostrando que a misericórdia é o melhor caminho para curar almas que praticam o pecado. A misericórdia, o perdão, o amor é o melhor caminho que existe para curar almas que praticaram o pecado. Não é acusando, não é condenando, não é apedrejando, não é açoitando que essas almas vão ser curadas daquela situação, daquele pecados que ela cometeu, mas sim, de nossa parte, demonstrando o amor, demonstrando a misericórdia, demonstrando o perdão a essas pessoas, elas vão ser curadas e certamente elas não vão praticar mais este ato ilegal diante da palavra do Senhor. Então aqui nos cabe estarmos do lado daqueles que perdoam, daqueles que estão perdoando, né? Nós temos que estar do lado de Jesus, do Pai,
com amor e com misericórdia. E no tópico 3.3, o último tópico, nos diz assim: compreendendo o perdão. Aqui nos diz: o perdão é um ato de misericórdia e compaixão. Na Bíblia vemos que mais culpados são também os mais. Na Bíblia vemos que os mais culpados são os que mais acusam. Não é justo julgar os outros estando em pecado. Aprendemos que devemos dar ao nosso semelhante o mesmo perdão que recebemos do Pai. Entendemos aqui, então, irmãos, que o nosso papel aqui não é o de acusar, e sim o de perdoar. Nós já fomos perdoados, nós já estivemos numa situação, nós já fomos pecadores, e nós já fomos perdoados. Perdoados por quem? Perdoados por Deus, perdoados por Jesus, e isto demonstra que nós devemos exercer este perdão da mesma forma que nós fomos perdoados. Quem era você, quem era eu antes de aceitarmos a Jesus Cristo? Mas um dia Jesus olhou para nós e nos perdoou, nos deu vestes limpas, nos deu um nome, nos deu o Espírito Santo para que estejássemos conosco. Então, Ele nos perdoou dos nossos pecados, e dessa mesma forma em que nós fomos perdoados, nós devemos perdoar aqueles que estão ao nosso lado ou que cometeram algum ato. Ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência, pois nossas atitudes e relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus, né? Então, aqui, ser um cristão sem exercer este perdão, essa misericórdia, esse amor ao próximo, é uma incoerência da nossa vida, né? Seria algo assim totalmente errado. Seria algo que nós estamos fazendo e que nós não estamos reconhecendo quando nós fomos perdoados. Porque a Bíblia nos diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Se você se sente perdoado por Deus, você tem que perdoar o seu próximo. Você tem que exercer este perdão, essa misericórdia, este amor ao seu próximo. Deixe de ser incoerente. Isso não pode acontecer na vida do cristão. Nós temos que estar do lado de Jesus, do lado de Deus, com amor e misericórdia, exercendo um relacionamento com o Senhor dedicado às vidas que estão precisando de graça, que estão precisando de um apoio. Então, nosso papel aqui é perdoar, ter misericórdia e amor ao próximo. É isso que Jesus praticou naquele momento, quando chegaram com aquela mulher diante dele. Ele exerceu a lei ali, ele mandou apedrejarem aquela mulher. Exerceu, sim. Ele não saiu da lei de Moisés. Ele disse àqueles homens: olha, se vocês não tiverem pecado, pode atirar a primeira pedra. Mas ele sabia que todos estavam em pecados, que todos estavam de uma forma errada. E aquela mulher foi absolvida, mas Jesus deu um alerta para ela. Disse: olha, vá e não peques mais. E esse é o momento que nós temos que entender, que nós perdoamos, mas a pessoa que nós perdoamos tem que passar daquela para uma posição melhor. O pecado não é mais aceito, o pecado não é mais permitido naquele meio. A conclusão: nesta lição, aprendemos sobre a gravidade do pecado e as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus, quem nos conduzem ao arrependimento, mas também sobre viver segundo a vontade de Deus em todas as dimensões da vida, expressando dia a dia o amor e a misericórdia do Senhor, com os quais fomos abençoados. Com os quais fomos abençoados. Então, aqui nós entendemos neste dia, nesta tarde, que nós devemos viver sob a benignidade, sob o amor, sob as riquezas daquele que nos salvou, que nos deu a vida, para que nós possamos manifestar essa vida diante de outras vidas. Por isso, irmãos, nesta noite, que nós venhamos a exercer o perdão, como Jesus exerceu o perdão naquele dia. Nós devemos exercer o amor,
como Jesus exerceu o amor naquele dia. Nós vamos exercer a misericórdia, como Jesus exerceu a misericórdia naquele dia. Não é acusando, não é julgando, não é condenando que nós vamos fazer as coisas corretamente, mas sim exercendo o amor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar graça, dar amor, dar perdão para a sua vida, para que você venha a perdoar outras pessoas também, né? Que este dia seja, essa palavra fique no coração seu, que essa palavra seja manifestada na sua vida nesta noite. Então, aqui nós entendemos que o perdão, a manifestação da graça em meio à condenação. O perdão é a manifestação da graça em meio à condenação. Isso é o nosso papel, é o que nós devemos fazer. Que o Senhor venha te abençoar e venha te conceder dias e dias de bênção, né? Louvo a Deus pela sua vida e quero agradecer por estar conosco nesta tarde. Que o Senhor venha te abençoar, guardar a sua casa e a sua família e que essa palavra entre em vosso coração e nós sejamos algo melhor. Nós estamos em construção todos os dias e esta revista é bastante interessante, né? Que ela nos traz, como está escrito aqui, a verdade que transforma. Estamos estudando o livro de João e ali nos traz muitas informações, muitas verdades que transformam as nossas vidas. Por isso, neste dia, você receba esta mensagem e seja um perdoador das ofensas e dos pecados do seu irmão, não um condenador e não um juiz, né? Que Deus venha te abençoar. Louva a Deus pela sua vida, esteja conosco. Nós estamos aqui em Santo André, na rua Dracena, número 202, no Jardim Alvorada, na igreja Assembleia de Deus do Alvorada, sob a direção do nosso pastor local, pastor Washington, que tem nos abençoados com os seus ensinamentos, com as suas mensagens. Temos cultos aqui nos dias de domingo, às 9 horas da manhã, e nos domingos, às 18 horas também. São 2 cultos do domingo. Temos culto aqui nas terças-feiras, onde o nosso pastor nos traz uma palavra de ensinamento, é o culto de ensinamento, às 19h30 da noite. Está aqui o nosso pastor nos trazendo uma mensagem de sabedoria para nossas vidas. E temos culto aqui às quintas-feiras, às 20 horas da noite, culto de adoração e oração ao Senhor. Há uma mensagem para você, nós estaremos aqui louvando, adorando, e uma mensagem para o seu coração. Esteja conosco, nós te convidamos e que o Senhor venha abençoar a cada um. Em nome de Jesus, forte abraço a todos.